Nosso convidado de hoje é Luiz Leite. Ele era um rapaz que, como eu disse na abertura, queria mudar o mundo. Mudar as regras, mudar tudo. Pense em uma pessoa que vivia contrário a absolutamente tudo e principalmente a palavra de Deus. Esse era o Luiz que aqui está. Até que um dia a vontade de Cristo Jesus se estabeleceu em sua vida e Deus fez grandes coisas. Hoje ele vai nos contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na sua vida e quantas mudanças e realizações aconteceram. Luiz Leite, bem-vindo ao programa. Boa noite. Boa noite. Bom te receber aqui, viu? É bom estar com você. E é bom receber aqui pessoas que chegam assim, já irradiando como você chega, viu? Que coisa é muito boa. bom, muito legal. Luiz, vamos contar um pouquinho da sua história. Que história é essa de querer mudar o mundo, hein? Então, essa história começa com um incêndio, na verdade, que aconteceu na minha casa. Tudo começou... O meu irmão mais novo, ele estava brincando de bombeiro no quarto. De forma prática. De forma prática. Ele pegou um chumaço de papel, botou fogo e todos os adultos da casa estavam fora, trabalhando, né, nos seus afazeres. E ele, então, sai da casa e vai na casa do coleguinha vizinho buscar o carro de bombeiro que o amiguinho tinha. Mas deixou o fogo lá. E o fogo... Esse fogo pega no lençol, na ponta de lençol de uma cama e, resumindo, botou fogo na casa. A casa pegou fogo e perdemos tudo. Perdemos todas as nossas coisas e, dentre as nossas coisas, eu perdi os meus livros de escola. Estava no segundo ano do ensino médio. Não é? E perdi os meus livros de escola e a família passando por um momento difícil. Eu fui a uma vizinha de uma família de mais posse e perguntei se porventura ela não teria aqueles livros, que naquele tempo, né, os livros passavam de um ano para o outro. E ela me pediu então a lista dos livros, que ela ia procurar entre os livros dela. Ela estava já no primeiro ano de faculdade. E qual não foi minha surpresa quando na semana seguinte eu cheguei em casa e a minha mãe disse: olha, a Deise trouxe os livros para você. E quando fui ver, a pilha de livros, todos novos, ela havia comprado todos aqueles livros novos. E dentre esses livros, um livro velho. Este livro começou a mexer comigo. Um livro de Jean-Jacques Rousseau. Eu tenho 16 anos e nunca tinha lido nenhum filósofo. E me chega este livro com algumas obras, dentre as quais O Princípio da Origem da Desigualdade. Esse livro já mexeu comigo. E por uma razão que até hoje eu não entendo, não sei como chegou a mim, veio a mim também, creio que através dela, o Manifesto Comunista. Eu leio o Manifesto Comunista com 16 anos e aquilo explodiu minha cabeça. E eu disse: é isso que eu quero ser. Você comunista. Exato. E abracei o comunismo. Que ano era esse? Isso foi em 82, 81. Rapaz, o regime ainda estava Exato. pesado. Era literatura proibida, Era. né? Era literatura subversiva e me veio uma informação dentro do livro, uma notinha, para ler escondido. E eu vou então ler esse livro escondido, escondo esse livro dos meus pais, dos meus irmãos, e fiquei apaixonado pelo projeto comunista. Aí você falou: vou mudar o mundo. Vou mudar o mundo. E comecei então a interagir com outros jovens, na época, né, já mais engajados politicamente que eu. E assim, com 16 anos, eu me desvencilhei das fantasias comuns do adolescente, estava já engajado, falando de projetos de política e de todas essas coisas, e sonhando, não é, em uma transformação social que fizesse efeito nas bases de fato, e toda aquela revolta própria, né, do discurso comunista.
E aquilo, então, foi se avolumando dentro de mim. Com 18 anos, eu fui servir o Exército. E no Exército, ao invés de fazerem de mim um patriota, realçaram ainda mais o rebelde. Porque descobriram lá dentro que eu tinha simpatia pelo comunismo e eu fui taxado como soldado subversivo. E ali, então, eu fui bastante perseguido e maltratado lá por causa disso. Porque na verdade vocês caminhavam como é que eu diria, em caminhos totalmente opostos. Totalmente opostos, exatamente. Totalmente opostos. E a minha veia comunista ficou muito, assim, muito visível. Muito evidente. Muito evidente. E logo lá no Exército ainda era ditadura, né? E logo eles descobriram e passaram a me tratar de um modo diferenciado. Não para melhor, né? Mas certamente para pior. Agora, eu estou olhando aqui no resumo da sua história, embora eu não goste muito de ficar me baseando aqui pelo resumo, mas você levou muito a sério realmente essa história ao ponto de querer ser um guerrilheiro na Nicarágua. Eu me lembro quando a Nicarágua passou por essa situação, rapaz. Exato. Assim que eu terminei o meu serviço militar, eu saí, não é? Eu servi numa unidade de elite lá em São Paulo. E assim que eu terminei o serviço militar, eu era de fato um soldado profissional. Então, um soldado profissional treinado com a ideologia comunista dentro de mim e com todos aqueles ideais. E eu era movido por uma sede muito grande de matar. Era uma coisa espiritual mesmo, não era psicológico, não. Eu tinha uma sede muito grande de matar. E dentro do Exército eu levei um tiro. E esse tiro me deixou compreender a dinâmica de um momento onde uma pessoa é baleada. Em outras palavras, né, você não sente nada na hora. Não é? Eu tomei aquele tiro e aquela adrenalina toda, eu tombei, mas não fui sentir alguma dor muitas horas depois. Então eu já tinha um desejo de matar. Parece outra coisa de cinema, né? Mas eu tinha uma coisa dentro de mim e eu decidi, então, no Exército, assim que eu saí do Exército, eu decidi me tornar um mercenário. Eu só não me tornei um pistoleiro por causa do arcabouço ideológico, da formação intelectual, das leituras que eu havia feito. Caso contrário, eu teria me tornado um pistoleiro. Mas as minhas leituras e toda aquela formação política, politizada, né? A visão do mundo através daquele viés político, me levou a tomar o caminho de lutar por uma causa. E nesse momento eu decido me tornar um mercenário. E o conflito mais próximo de nós no momento é a Nicarágua, né? Então a minha decisão é ir para a Nicarágua, juntar-me aos rebeldes comunistas, né? Que infelizmente o projeto deles lá prosperou. Bom, eu sei que a gente tem muita história, eu vou ter que dar um salto no tempo. Sim. Porque eu sei que são antagônicos também o princípio da fé cristã com o princípio comunista, embora na essência eles se pareçam. Eu costumo dizer que o comunismo poderia ter dado certo, só não deu certo porque excluiu Deus. Uhum. Certo, muito Alguém certo. pode até não me entender muito Exato. nessa minha colocação, mas quando você olha a proposta, o que é que os apóstolos viviam? Viviam a vida em comum. Sim. Né? Ou seja, a essência estava lá, Exato. mas havia Deus no processo. Exato. Né? Funciona com Deus presente. Funciona né? Sem com Deus presente. não é? E, aliás, funciona até hoje. Funciona né? até hoje. Vamos falar da sua conversão. Como é que aconteceu depois que você viu que não dava para conquistar o mundo? Na verdade, eu estava a caminho de... Não é? Sim. Eu já tinha um projeto, Nicarágua, Sudão, estava tudo já na minha cabeça. Na verdade, nesse momento eu termino o serviço militar no estado de São Paulo e estou com o projeto de sair do Brasil, não é, para ir para Nicarágua, e de alguma forma que eu não sei como, a minha família ficou sabendo.
E um irmão meu que trabalhava no Rio de Janeiro, era executivo de uma multinacional lá, ficou sabendo e ele então tenta me desvencilhar, me convidando para ir para o Rio. Vem passar um tempo comigo aqui, você não conhece o Rio é bom demais, você vai gostar. E eu, então, na minha cabeça, pensei, vou ao Rio, passo um tempinho lá, caio na gandaia e vou depois, no final do ano, para Nicarágua, não é? E o fato é que cheguei no Rio, ele me tratou muito bem, me recebeu muito bem, e logo em seguida ele me fez uma proposta. Olha, você está aí, está sem dinheiro, se você quiser, eu arranjo um emprego para você lá na empresa. A hora que você quiser. Se você não quiser voltar para São Paulo e quiser ficar aqui comigo, eu arranjo um emprego para você. Eu disse, então, pensei comigo mesmo, né? Vou ficar aqui mais o resto do ano e ganho um dinheirinho e já vou viajar com um pouquinho mais de dinheiro. No final do ano eu peço as contas e vou embora. E assim foi. Aceitei a oferta de emprego dele e fui trabalhar com ele. E trabalhando no departamento dele não deu certo, porque as pessoas começaram a reclamar. Que eu estava ali, caí de paraquedas, ganhando um salário razoável e não fazia nada o dia todo. A diretoria logo o chamou e disse, olha, você ou remaneja o seu irmão para outro departamento ou nós vamos ter que mandá-lo embora, porque está pegando mal. E assim logo ele arranjou um outro departamento para mim, me leva para um outro departamento, me apresenta ao gerente desse departamento e, nesse momento, a primeira fala do gerente para mim, quando a gente sentou para falar sobre o trabalho, é: você já conhece Jesus Cristo? Eu assustei com aquilo. Como assim? Eu vim falar de trabalho ou de religião? Guevara, eu conheço Fidel Castro, eu conheço a história de Lenin. Eu não sei. Jesus não. Exatamente. Esse cara, no primeiro dia que eu entrei no departamento dele, ele pregou o evangelho para mim todos os dias nos próximos 8 meses, até vir uma experiência que vai mudar meu rumo para sempre, né? Então, ele me convidava todos os dias para ir aos cultos, né? E por todos os dias ele me convidava, todo fim de semana me convidava, e jovem, no Rio de Janeiro, aquele calor todo, quem quer ir para a igreja? Ia para Copacabana e tocava muito na época, tocava música, bossa nova, e muita bossa nova, muita caipirinha, muita cerveja no fim da tarde de domingo, quem quer ir para a igreja? Não é? E aí, um dia Deus falou comigo. Um belo dia, eu estava sozinho, cheguei da praia, 5 horas da tarde, não tinha ninguém em casa. Eu estou assistindo um filme daqueles que passam no final de tarde, no domingo. Há um filme policial, uma perseguição, tiros para todo lado, e eu ouço a voz muito audível, muito forte, muito clara, dentro da sala. Por que você não vai à igreja hoje? Eu dei um salto, olhei para um lado, olhei para o outro, mas eu fiquei tão assustado com aquilo, perguntando de onde havia vindo aquela voz. Da televisão não foi, do filme não foi, não tem ninguém em casa. E fiquei um pouco impressionado com aquilo, deixei um tempo passar, voltei a assistir o filme, e dentro de pouco tempo eu ouço a voz novamente, dessa vez mais firme e intimando. Por que você não vai à igreja hoje? Mas foi suficiente. Dei um pulo, assustado, corri para o banheiro, tomei um banho, coloquei a roupa e fui atrás desse endereço que estava em algum lugar, de um folhetinho que ele havia me dado, e fui procurar essa igreja. E com muito, assim, sob uma impressão, um impacto muito grande daquela voz, eu encontrei a igreja, já cheguei, o culto havia acabado de começar, o culto muito cheio, muita gente, eu sentei nas últimas cadeiras de trás, e o louvor estava começando, e o ministro de louvor, introduzindo o louvor, dizia: por que você não louva conosco? Louve conosco, a letra está aí projetada, pode cantar, Deus vai abençoar você. E eles começaram com aquela música, Deus está aqui, tão certo como eu respiro. Eu falei, como que Deus está aqui? E ele, Deus está aqui tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. E eu então comecei a cantar. E aí a experiência que vem a seguir, que não cabe no nosso tempo, porque é muito pouco, né? Ou melhor, não é muito pouco, mas é o tempo que temos. A experiência que vem a seguir me atropelou, me desmantelou completamente. E
O pastor pregou, bateu no púlpito, fez o apelo, foi um mundo de gente lá na frente. Eu não consegui sair do lugar. Ali eu fiquei. E quando eu chorei muito, mas muito, muito, muito mesmo, de doer, não é? A boca do estômago, se é que estômago tem boca. E chorei muito, e depois de muito chorar, o culto terminando, depois do apelo, quando eu consegui parar e silenciar o meu choro, a voz falou pela terceira vez. Pela terceira vez a voz diz para mim esta frase que eu nunca mais poderia esquecer. A partir de hoje, este povo será o teu povo e este Deus será o teu Deus. Entrou lá um comunista e saiu de lá um cristão. Cristão. Ô Luiz, até hoje. Rapaz, eu queria ter tempo mais para a gente falar, e aí acabou que quase não sobra tempo para a gente falar do seu livro, né? A Caça ao Tesouro, né? Sim. Que é, na verdade, o 5º livro que você lança. Um roteiro para a vida dos sonhos, ou seja, é um livro não de autoajuda, mas de ajuda do alto. Ajuda do alto. Reflexão, né? Que bacana, viu? Se as pessoas que quiserem adquirir o seu livro, as câmeras já pegaram aqui o livro? Não? Se não pegaram, deixa... Ou depois pode fazer as imagens, ok, tá aí. As pessoas que quiserem adquirir, Luiz, como é que fazem? Pode entrar no site da editora. Qual que é? É www.editorapetros.com.br. Ok, a produção já gerou e com certeza já está aparecendo aí para as pessoas. Entra lá e lá tem acesso a esse e outros, acesso. Claro. Exato. Aos outros livros. Exato. Não é isso? E em algumas leituras por aí pode se achar também. Ah, ok. Luiz, eu quero te agradecer por ter vindo. Aliás, na apresentação, né, nós não colocamos, o Luiz também é psicólogo e você viu aí na história, um ex-comunista, né? E ele que queria mudar o mundo, Deus deu a ele essa oportunidade de fazer isso. Hoje ele, com certeza, na fé que tem e no exercício dessa fé, está ajudando a mudar o mundo. E na verdade, Deus tem um senso de humor muito grande, né? Você quer ser um mercenário, eu vou fazer de você um missionário. E fui aos 4 cantos do mundo. Que ótimo. Fazendo esse trabalho de salvar vidas. Depois você volta aqui para a gente completar essa história. Viu? Obrigado por ter vindo, viu, Luiz? Prazer. Bom te receber aqui, muito viu? Prazer. Fica aí um pouquinho mais comigo. Sim. Nós vamos orar agora e mais uma vez eu vou te pedir, se você quiser e puder, coloque a sua mão sobre a minha. Vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez obrigado por esta oportunidade, obrigado por este programa, obrigado pela vida do Luiz Leite, obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará muito mais na vida dele. Oramos também por aqueles que neste momento estão com as mãos sobre a minha mão, que o Senhor possa abençoá-los também. Eles estão buscando em oração uma resposta do Senhor, um milagre talvez. Que o Senhor possa ouvi-los onde quer que eles estejam e que o Senhor possa estender a mão sobre eles e alcançá-los. No nome de Jesus oramos pedindo que a tua bênção possa ser derramada sobre cada um daqueles que oram comigo. No nome de Jesus, te pedimos, te agradecendo por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.